galera vascaína, aqui é o Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, eu vim bater um papo com vocês, falar um pouco sobre o Vasco. É o seguinte, o volante Forza foi emprestado pro Juventude até o final do ano. Informação é do Gui, beleza? Gui Abraão. Saiu essa informação há pouco tempo, saiu tem meia hora. E já bidou também a situação do Robert Renan. Beleza? Já apareceu no bid, já pode estrear pelo Vasco, pela Copa do Brasil. Matheus França também. Beleza? Já foi confirmada aí a contratação, foi tudo muito rápido. E agora que eu percebi, a iluminação não tá muito legal, mas vamos que vamos. É o seguinte, foi tudo muito rápido. Robert Renan, Matheus França chegaram. Hoje teve uma coletiva, apresentaram o Andrés Gomes. E tá todo mundo registrado, já pode jogar pela Copa do Brasil. O Pumas recusou a proposta do Vasco de 5 milhões de dólares pelo zagueiro Nathan Silva. Beleza? Os detalhes é o seguinte, o time mexicano tentou fazer o Atlético Mineiro abrir mão de 10% dos 20% que tem direito na negociação. O Galo respondeu que não, pois iria ajudar o clube que já deve a eles, cerca de 2 milhões de dólares envolvendo a negociação de Jair e de PH. O Vasco tá meio queimado aí, a informação do Vene Casagrande. Tô passando as informações aqui rapidinho, eu tô na correria. E é o seguinte, passando aqui muita coisa acontecendo. O Vasco chegou a acertar os valores com o Galatasaray em relação ao Carlos Cuesta, mas o Spartak atravessou e aí estava tudo certo com o Spartak, aí agora desistiram e aí o zagueiro, enfim, tinha preferido a proposta do Spartak, que ia pagar mais, acabou que deu errado lá, mas azedou a situação. Também não vai vir para o Vasco. Situação do Nino, o Zenit não quis abrir conversa, afirmou que o defensor é inegociável nesse momento. Questão do Joaquim, deixa eu ver se eu melhoro aqui a iluminação. Vou ver aqui. Melhorou um pouquinho. A questão do Joaquim, ele ficou distante, porque o defensor sofreu um choque de cabeça nesse fim de semana e foi para o hospital. Aí, como o zagueiro entrou no protocolo de concussão e está no hospital em observação, a sensação no Vasco é de que a contratação do zagueiro não deve mais acontecer, devido ao pouco tempo aí que resta até o fim da janela. Pelo menos essa é a conversa, esse é o papo. Vasco e Botafogo amanhã, a arbitragem foi definida, Anderson Daronco. Beleza? E sobre a derrota, essa última aí pro Corinthians, o Fernando Diniz assumiu a responsabilidade pelos dois últimos resultados, aliás, do Corinthians e do Juventude. Chamou a responsabilidade, fez muita troca equivocada, mas acredito que nos vestiários reclamou muito com os jogadores, porque já entraram derrotados. Então, complicado demais. Vamos ver aí a próxima partida amanhã contra o Botafogo. Vamos ver como é que o time vai sair. Ainda mais com esses reforços aí. E é isso. Beleza, rapaziada? Fique com Deus. Tamo junto, muita fé. Forte abraço e saudação vascaína. A ação da partida, você poderia explicar em detalhe, principalmente no segundo tempo, o improviso de um ponta, como volante, no caso do Nuno, e um atacante como meio, que foi o caso do GB. Qual foi o motivo, tendo o Cauã Barros ainda, após o gol de empate do Vasco, poderia buscar uma reação? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu vou responder pelo final. Faz a pergunta de novo, que eu não entendi. A avaliação do jogo e a avaliação dos jogadores improvisados, o Nuno como volante, o GB também como meia. Os detalhes. Mas você falou para... Entendi. Então, começar pela segunda... Na questão da improvisação, o Nuno, ele jogou algumas partidas de ponta, mas o Nuno não tem característica de ponta, como o Garré não tem característica de ponta.
São jogadores que jogam muito mais por dentro do que pela ponta. Não são jogadores de velocidade, não são jogadores de drible, não são jogadores rápidos, são jogadores que têm uma boa condição técnica e têm um jogo de aproximação. Pelo menos assim que eu enxergo o Nuno. Ele pode jogar de ponta, mas vindo jogar por dentro, como ele fez e tem feito comigo constantemente. Em algumas situações ele fica na ponta aberto. Mas ele joga, como ele jogou contra o Santos, de falso 9, jogando perto da bola. Então não acho que foi uma improvisação. Eu acho que o Nuno ele pode jogar de 8, ele pode jogar de 10, ele pode jogar aberto, mas o jeito dele jogar não modifica. E a gente precisava ganhar o jogo, empatar e ganhar o jogo. Então a gente empatou o jogo com essa mudança. O Nuno de 8 passou a render mais do que ele estava jogando no começo do jogo, mas ficou mais participativo. E o Calmon Barros é um jogador que joga mais de 5 do que de 8, depois entrou no lugar do Jair. Então se a gente quer ganhar o jogo, a modificação ela tem total justificativa. Então não é questão de só improvisação. Talvez se ele não fizesse, se tivesse colocado o Cauã, a tua pergunta ia ser, mas você precisava empatar o jogo e virar, e você bota um volante com característica defensiva para tentar. Provavelmente seria isso. Então, toda hora falando com vocês, eu não vou fugir dessa responsabilidade do jogo, muito pelo contrário. Fazendo a avaliação do jogo, eu vou fazer um recorte um pouco maior. Eu acho que em uma semana era um céu sem limite, e agora é um sentimento de depressão muito grande. Porque, assim, ganhar do jeito que ganhou do Santos, e depois fazer as 2 partidas que a gente fez, que foram as 2 piores partidas sob o meu comando. E isso eu tenho responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. Se o time joga mal, como jogou hoje, e lá em Caxias, que a gente, em Caxias, muito mais pelo aspecto anímico, a gente correu menos, a gente lutou menos, a gente se dedicou menos, a gente estava menos concentrado e mereceu perder. E o Juventude teve tudo isso a mais que a gente. E hoje, de alguma forma, o Corinthians também teve mais, correu mais, taticamente foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Então a gente precisa, assim, a gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, eu acho que fez um mal que não devia fazer. Aquela vitória, uma vitória que ela tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom naquilo e seguir. Porque a gente não tinha feito nenhuma partida. Em São Januário não tinha nenhum jogo que a gente fez como a gente fez o de hoje. A gente não mereceu vencer o jogo. Contra o Grêmio nós merecemos vencer, contra o Vale merecemos vencer, contra o Bragantino merecemos vencer, e hoje a gente mereceu perder o jogo como a gente mereceu perder em Caxias. Acho que iguala, né? Tamo ali. O que fazer? Você falou que a responsabilidade também é sua. O que você pretende fazer para tirar o Vasco disso? Que é o que o torcedor quer saber hoje, com um jogo importante quarta-feira pela Copa do Brasil. Não, e o torcedor tá certo de tudo. Tá certo de vaiar, tá certo de me xingar, tá certo de extravasar. Mano, do mesmo jeito que teve certo de extravasar positivamente contra o Santos, hoje a gente quer o quê? O time. Quer jogar assim, o quê? Quer aplauso da torcida? Jogar mal, perder o jogo. Contra o Bragantino a gente não foi vaiado. Tá perdendo 2-0. O time se entregou, o time foi, lutou, e a bola não entrava, e chuta, e cruza daqui, lutou, e vaiado. O que fazer é trabalhar muito e voltar a fazer as coisas que a gente estava fazendo. Quer jogar bem, quer marcar bem, quer produzir chance de gol. Voltar a saber que o time tem que jogar de uma maneira muito coesa. Esse é o maior trunfo do Vasco. Em todas as fases do jogo, o time está próximo, não só próximo, de maneira perto, aí próximo, junto em termos de pensamento, de conexão, para a gente poder fazer as coisas que a gente vinha fazendo e os resultados voltarem a acontecer. A situação do Tietchan, para você atualizar como é que foi, ele saiu de campo ali, parece que chorando, com muitas dores. Como é que tá? Preocupa pro jogo com o Botafogo? Não preocupa. Saiu, aparentemente, é uma lesão muscular. E então ele preocupa bastante pro jogo do Botafogo, não só do Botafogo, mas nessa sequência mais curta. Ele é um jogador que a gente está preocupado, esperar o exame de imagem para dar informações mais precisas. Fácil. E eu procuro ser muito criterioso e cuidadoso na hora de contratar para aumentar a chance do acerto. É o PH. O PH, ele, em princípio, ele não preocupa para a sequência. O PH, ele poderia até, se a gente forçasse, mas ele tinha um desconforto e tinha uma sinalização de imagem também que o departamento médico, eu e o PH, a gente decidiu conjuntamente que era melhor ele não ir para esse jogo, porque ele corria um risco desnecessário. E na quarta-feira ele tem mais chances de poder iniciar o jogo. Mas ele não tem nada importante. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.